seja bem-vindo a mais uma aula de História e Geografia. Eu sou a professora Verônica Aranha. A nossa temática de hoje é Formação do Território Brasileiro, um encontro das influências étnico e cultural. Essa aula é para a segunda etapa, primeiro bimestre. Vamos começar? Aqui temos uma imagem, certo, com o mapeamento do Brasil e os indígenas e as caravanas chegando na terra brasileira. Podemos dizer que os elementos mais antigos da cultura brasileira, eles remontam aos indígenas, porque os indígenas que habitavam o território do nosso país antes da chegada dos portugueses em 1500. Os indígenas, eles tinham uma cultura muito extensa. Os povos nativos, eles mantinham e praticavam as suas crenças. Existiam elementos culturais aliados ao modo de vida deles daquele período, que era diretamente ligado à natureza. E com a chegada dos portugueses, isso foi modificado. Através da cultura europeia, foi introduzido à força nos indígenas, com as missões da Companhia Jesuítica. Com as missões da Companhia de Jesus, formada por padres jesuítas, que vieram para o Brasil com o intuito de catequizar os índios. No século XVII, devido ao grande número de engenhos da cana-de-açúcar, os europeus eles começaram a capturar e trazer os negros, os africanos, à força para o Brasil, para forçá-los a trabalhar como escravos. Então, nesse período, os negros eles trouxeram consigo também elementos da cultura deles e os hábitos deles, como, por exemplo, as religiões africanas e também a culinária e também instrumentos musicais. Já no século XIX, o Brasil ele vivenciou outro processo migratório, que foi composto por trabalhadores italianos, que vieram trabalhar na lavouras de café. Quando os primeiros indícios da abolição da escravidão já apontavam no governo brasileiro, aí começou outro fluxo também, de fluxo migratório, que foi durante a Segunda Guerra Mundial, quando os japoneses, os alemães e os judeus, eles vieram buscar refúgio nas terras brasileiras. Então, podemos perceber que toda essa vastidão de cultura contribuíram para o processo hoje de cultura brasileira, que é bastante diversificado. As influências europeia, indígena e influência africana. A influência europeia para o Brasil, elas foram os europeus que migraram para o nosso país. E eles trouxeram influência na culinária, influência nos tipos de festas, músicas, literaturas, trazido para o território brasileiro, que assim foram fundidas com outros elementos de outros povos, como também a cultura popular de outros países europeus, e que marcam uma essência das elites e financeiras europeias. A influência indígena. Hoje nós consumimos vários pratos típicos indígenas que eles incorporaram no nosso vocabulário para palavras oriundas da família Tupi-Guarani, e essas palavras são exemplos tais como o caju, a acerola, a guaraná, a mandioca, o açaí, tudo isso é de origem indígena, além também do hábito alimentar que nós desenvolvemos comendo os frutos, e da mandioca também, pelo fato de ter nascido na cultura indígena antes da chegada dos portugueses. E a influência africana. Os africanos eles trouxeram para o Brasil as suas práticas religiosas, e que hoje são expressadas pelo candomblé e pela umbanda, que misturaram a vários elementos do candomblé com o espiritismo kardecista. Os africanos também trouxeram vários tipos de comidas típicas que eles faziam de acordo com as suas regiões. E eles também trouxeram a cultura
a capoeira, que hoje em dia é muito utilizada nos dias atuais. Hábitos e costumes. Os costumes brasileiros, eles são bem variados. Tratando de termos morais, a nossa influência, ela toma como base principalmente a moral judaica, que é a cristã. O cristianismo, hoje em dia, ele constitui a maior influência para a formação do nosso povo, principalmente pela vertente católica, porque ela compõe o maior grupo de religiosos brasileiros. Nós também sofremos influências morais de outros povos que vieram para o Brasil por meio dos fluxos migratórios, como, por exemplo, os africanos citados anteriormente. A diversidade dos hábitos morais, ela também se dá por conta do regionalismo, que foi surgindo ao longo do tempo. Por possuir um território de proporções continentais, o Brasil, ao longo da sua história, desenvolveu diferentes vertentes, devido às diferentes geografias que separam o território. Ou seja, cada região do Brasil possui um tipo de cultura diferenciada. A culinária. Pensando em termos culinários, a culinária brasileira ela é bem diversificada. Temos pratos típicos e ingredientes que provêm da cultura indígena, como vemos aqui essa figura aqui, tá? É do pato no tucupi, que o tucupi é uma bebida bastante utilizada pelos indígenas, e o vatapá. E também outro exemplo é o acarajé, que são pratos típicos de origem africana, e a feijoada também, tá? Conclusão. A vastidão cultural brasileira, ela deve-se a vários fatores, porque foram os povos que migraram de outros lugares, de outras regiões, e criaram um grande fluxo variado no Brasil. Então, essa dimensão da cultura é o que caracteriza um país de proporção com condições climáticas e geográficas dentro de si. E essas diferenças presentes dentro do nosso território brasileiro, que é a combinação de vários povos diferentes e que tem uma formação plural na nossa cultura brasileira. Eu espero ter contribuído para o conhecimento de cada um. Um grande abraço, nos vemos na próxima aula.